Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Este vídeo demonstra o princípio da ligação de vários dispositivos ao sistema Smart Home. Introdução. Em casas sem sistemas automatizados, a iluminação é normalmente ligada através de um interruptor de parede que, quando oprimido, completa o circuito acendendo as luzes. Para implementar o conceito de casa inteligente, o interruptor é deslocado para o painel elétrico, onde é substituído por um relé controlado eletronicamente. Agora, um microcontrolador pode ativar o relé, que fecha o circuito acendendo as luzes. O interruptor de parede é ligado ao controlador e, ao receber um sinal do mesmo, o controlador envia um comando para o relé, fechando o circuito e acendendo as luzes, permitindo-lhe controlar a iluminação de uma forma familiar. Os sensores de luz e de movimento também estão ligados ao controlador, permitindo a automatização da iluminação com base nas suas leituras. O sistema decide se deve ligar ou desligar as luzes consoante os dados do sensor. O controlador está ligado à internet, permitindo que a aplicação tenha acesso autorizado ao sistema, visualize as leituras dos sensores e controle os actuadores. Os módulos têm canais de relé universais e canais de entrada aos quais podem ser ligados vários dispositivos. A ligação de dispositivos pode exigir a utilização de vários canais de relé ou de entrada. De seguida, examinaremos o princípio da ligação de vários dispositivos. Iluminação. Para ligar a iluminação padrão, os canais de relé são utilizados para ligar ou desligar a iluminação, fechar ou abrir o circuito. Podem ser ligados a um relé vários aparelhos de iluminação que funcionam de forma sincronizada. Se for utilizada a iluminação de baixa tensão com uma fonte de alimentação, a tensão pode ser fornecida através do relé. O relé fecha o circuito fornecendo a tensão à fonte de alimentação, que por sua vez a converte e fornece a iluminação. Se forem utilizados vários grupos de iluminação de baixa tensão, pode ser utilizada uma única fonte de alimentação com potência suficiente. A saída da fonte de alimentação é ligada a canais de relé, através dos quais a iluminação é ligada. Ao fechar o circuito, o relé fornece a tensão da fonte de alimentação à iluminação. Os canais reguláveis permitem ajustar a potência fornecida às lâmpadas, conduzindo a alteração no brilho. Este tipo de regulação só é adequado para lâmpadas que suportem este tipo de controlo. A embalagem ou descrição da lâmpada deve ter um símbolo ou etiqueta regulável. Se a lâmpada estiver ligada através de uma fonte de alimentação, esta deve também suportar a regulação da intensidade luminosa, indicada por um símbolo ou etiqueta adequados. Para escurecer a iluminação ou retroiluminação que funcionam com 12 ou 24 volts DC, são utilizadas saídas PWM. Uma saída PWM contém um interruptor eletrônico que fecha e abre o circuito 400 vezes por segundo. Ao ajustar a duração da alimentação e da ausência de tensão, a luminosidade da iluminação pode ser alterada. Se a potência da saída PWM for insuficiente para ligar a carga, são necessários amplificadores de corrente adicionais. As fixações que suportam o bus DALI podem ser ligadas a uma rede comum e integradas no sistema Smart Home utilizando o dispositivo DW DALI. O módulo DW DALI procura automaticamente o bus e adiciona as lâmpadas descobertas ao sistema. As fixações que suportam o controlo de tensão de 0, 10 ou 1, 10 volts podem ser integradas no sistema Smart Home utilizando o módulo DW010. As lâmpadas Philips, UE ou IKEA também podem ser integradas no sistema através da instalação de um plugin, sem necessidade de dispositivos de hardware adicionais. Atuadores térmicos. As cabeças termostáticas para o sistema de aquecimento ou aquecimento por piso radiante são ligadas de forma semelhante às lâmpadas no caso da utilização de cabeças termostáticas de 24 volts e fornecida uma tensão de 24 volts aos canais de relés a partir da unidade de alimentação. O aquecimento elétrico por piso radiante é ligado aos canais de relé através dos contactores. Os contactores são utilizados para comutar a alta potência. O módulo de
controlo ao fechar o circuito. Fechaduras. As fechaduras eletrónicas que funcionam a 24 ou 220 volts são ligadas de forma semelhante à iluminação. Consoante o tipo de fechadura, o módulo deve ser configurado para fornecer um impulso de abertura com a duração necessária. Cortinas e estores. As unidades de acionamento para estores e cortinas podem ser simplificadas com dois motores, um para abrir e outro para fechar. O acionamento deve ter interruptores de limite que desligam o motor quando a posição final é atingida. Para controlar estes acionamentos, são utilizados dois canais de relé, um para fornecer tensão ao motor de abertura e o outro para o motor de fecho. É crucial configurar corretamente o módulo para evitar a alimentação simultânea de tensão a ambos os canais, o que poderia danificar o conversor. A ligação em paralelo de vários variadores também não é permitida, uma vez que a tensão gerada num variador pode afetar o funcionamento do outro. Recomendamos a utilização de unidades com controlo de potência que não tenham controladores incorporados. Os variadores com controladores incorporados têm normalmente uma porta para ligar botões de controlo externos, que podem ser ligados a canais de relé. Neste caso, o conversor é alimentado separadamente e os relés são utilizados como contactos secos para enviar comandos de abertura ou fecho. Portões de garagem. As portas de garagem têm o seu próprio controlador que normalmente permite a ligação de um ou dois botões de controlo, utilizando um ou dois canais de relé em conformidade. Os canais são utilizados como contactos secos, enviando ao controlador o comando de abertura ou fecho. No sistema, estes canais são configurados como portões de um ou dois polos, respectivamente. Válvulas. As válvulas de controlo do abastecimento de água. As válvulas de 3 vias ou os registros dividem-se geralmente em dois tipos de controlo. O primeiro tipo envolve um único canal de relé e abre ou fecha quando a tensão é aplicada ou removida, configurando no sistema como uma válvula monopolar. O segundo tipo é ligado de forma semelhante aos acionamentos cegos, utilizando dois canais de relé, um para abrir e outro para fechar, configurando no sistema como uma válvula de dois polos. Ventiladores. Uma unidade de ventilação tem normalmente uma ou duas válvulas para fornecer fluido de transferência de calor quente ou frio, bem como um motor que faz rodar uma ventoinha com vários enrolamentos de potência variável. A velocidade da ventoinha muda consoante o enrolamento que recebe a tensão e a energia deve ser fornecida apenas a um enrolamento cada vez. Para ligar um ventilador, são necessários canais de relé para ligar cabeças termostáticas que comutam o fornecimento de fluido de transferência de calor, bem como canais de relé para o número de enrolamentos do motor para controlar a velocidade do ventilador. Os ventiladores estándar têm 3-4 velocidades e 1-2 válvulas, exigindo a utilização de 4 a 6 canais de relé para ligação. É importante configurar corretamente o módulo para evitar a alimentação simultânea de tensão a vários enrolamentos no motor, o que poderia danificar a bobina do ventilador. Existem também ventiladores com motores que funcionam com 12 ou 24 volts DC. As saídas PWM, por exemplo, do módulo DW-RGB podem ser utilizadas para controlar esses motores. Algumas bobinas de ventilador podem ter um controlador incorporado, que é operado por tensão de 0 a 10 volts ou outro método. Botões interruptores e interruptores de palheta. Botões interruptores e interruptores de palheta são conectados entre a entrada e contactos comuns. O módulo de entrada pode ser instalado num espaço de parede, por exemplo, BWSW06 ou num painel de distribuição, por exemplo, DWSW16. Botões retroiluminados. O nosso sistema suporta a utilização de botões com retroiluminação de 3 volts. O LED de retroiluminação reflete o estado do atuador ao qual o botão está atribuído. Um LED pode ser usado para mostrar apenas o estado ligado ou desligado, ou dois LEDs de cores diferentes podem ser usados para mostrar ambos os estados.
Por exemplo, quando o atuador está ligado, o botão terá uma luz de fundo verde e quando está desligado será vermelho. Os LEDs de retroiluminação estão ligados em paralelo e são combinados com os contactos do botão, pelo que um botão retroiluminado utiliza 2 fios para ligação e ocupa 2 canais de entrada. Nem todos os módulos suportam a ligação de botões retroiluminados. Consulte as descrições dos módulos. Na maioria dos casos, a retroiluminação integrada dos botões foi concebida para 24 ou 220 volts e requer modificações para funcionar com o nosso equipamento. Botões de 24 volts. A maioria dos fabricantes tem botões com retroiluminação de 24 volts e para a integração pode ser utilizado o módulo BW-SW24. Pode ser ligado a um módulo até 6 botões e 6 LEDs de retroiluminação. A retroiluminação com ânodo comum e cátodo comum é suportada. Integração KNX. Os botões e termostatos que funcionam segundo a norma KNX podem ser integrados no nosso sistema utilizando o módulo DEMG+, que se liga ao bus KNX. Também é necessário uma fonte de alimentação KNX para fornecer energia ao bus KNX. Para programar botões e termostatos é necessária a interface KNX, USB ou Ethernet e o programa ETS. Devem ser atribuídos endereços de grupos aos equipamentos no programa ETS antes de serem adicionados ao nosso sistema. Sensores de fugas. Os sensores de fugas FWWL, AWWL, WWWL têm uma ligação de 3 fios e são ligados a módulos como o Metamorpha ou o DWWL02. Ver a lista completa de módulos suportados na descrição do sensor. O módulo DWWL02 permite configurar as definições do sensor, tais como a sensibilidade e a cor da luz de fundo. Sensores discretos de movimento. Os sensores discretos de movimento CWMSD tem uma ligação de 3 fios e é ligado às entradas discretas de módulos como o Metaforça. Ver a lista completa de dispositivos que suportam a ligação de sensores discretos de movimento na descrição do sensor CWMSD. Sensores de temperatura. Podem ser utilizados vários tipos de sensores de temperatura para a medição da temperatura. Sensores de temperatura digitais baseados no sensor DS18V20, tais como FWTS, FWFT e WWTS. Têm uma ligação de 2 ou 3 fios e podem ser ligados diretamente a módulos de parede como BWSW06 ou módulos de painel de distribuição como Metaforça DW-HC10, etc. Os diferentes módulos podem ter diferentes comprimentos máximos de cabo permitidos. Os sensores de temperatura analógicos NTC com resistência de 5 a 15 mil ohms podem ser ligados a módulos como o DW-HC10, DWIO. Módulos como o WWHTL, CW, HTMLI, segundo, CWCO2 têm sensores de temperatura incorporados e ligam-se ao barramento CAN. Os sensores sem fios BT-HT funcionam através do protocolo Bluetooth e ligam-se ao sistema através dos módulos DEMG+, ou BT-CAN, controle por infravermelhos. Um controle remoto de eletrodomésticos, como um televisor ou um leitor de DVD, envia o conjunto de flashes de infravermelhos quando o botão é premido. Estes flashes podem ser comparados ao código Morse, informando o aparelho sobre o botão do controle remoto que foi premido. O nosso sistema pode ler e memorizar estes comandos utilizando o receptor IR integrado nos módulos DEMG. A pedido de um script ou de um utilizador, o comando correspondente pode ser reproduzido pelo transmissor de infravermelhos integrado em módulos como o CWMLI e o CWCO2. O dispositivo que recebe interpreta-o como um comando de telecomando original. Os comandos são armazenados no sistema e o controle dos aparelhos pode ser feito a partir da aplicação sem utilizar os comandos tradicionais. Ar-condicionado. Os controles remotos do ar-condicionado transmitem um comando por infravermelhos que contém dados completos sobre o modo de funcionamento, a velocidade da ventoinha, a temperatura e a posição das palhetas do ar-condicionado. A memorização e posterior reprodução deste comando restaurará totalmente o estado do ar-condicionado,
Para ligar o ar-condicionado num modo arbitrário é necessário decodificar os dados do comando, identificar os parâmetros e criar um script de integração. O nosso sistema inclui uma base de dados de scripts de integração prontos a utilizar para vários aparelhos de ar-condicionado e o nosso serviço de assistência técnica pode criar integrações para outros aparelhos mediante pedido. Um módulo especializado VWAC compatível com a maioria dos aparelhos de ar-condicionado Daikin e Mitsubishi está disponível no nosso sistema. Este módulo é instalado no interior do aparelho de ar-condicionado, ligado à sua placa de controle e ao barramento CAN, proporcionando uma comunicação bidirecional com o aparelho de ar-condicionado. Para a integração, podem ser utilizados dispositivos de terceiros como o Coolmaster ou Intesis, sendo necessário o módulo DWR-S 485 para a ligação. Ventilação. A maioria dos aparelhos de ventilação integra-se através de uma interface universal RS485 e do módulo DWR-S485. Para determinar a disponibilidade de uma interface RS485 e do protocolo de interação, contactar os fornecedores do equipamento de ventilação. Na base de dados de cenários está disponível um guião universal para a integração de unidades de ventilação. Ao acondicioná-lo, devem ser especificados os endereços dos registros de controlo da descrição do protocolo da unidade de ventilação. Pontos multimédia. O ponto de multimédia FEAMP pode reproduzir conteúdos da biblioteca multimédia doméstica, rádio via internet, tuner, Spotify, o áudio de um smartphone utilizando a tecnologia AirPlay. O ponto multimédia liga-se a uma fonte de alimentação de 24 volts, à rede local e a dois altifalantes. A porta USB permite ligar um conversor de sinal de áudio analógico ou óptico para entrada e saída. O ponto multimédia e a fonte de alimentação podem ser instalados no espaço do teto, perto dos altifalantes. Cada ponto multimédia é independente e interage com o sistema global, recebendo e executando comandos de cenário, botões ou da aplicação. É possível adicionar tantos pontos multimédia quanto os necessários ao sistema. Integração multimédia. O nosso sistema suporta a integração com dispositivos multimédia que suportam o protocolo UPnP-DLNA, permitindo o controle da reprodução. Os equipamentos podem ser controlados através de comandos IR, interface RS-232 ou protocolos TCP/UDP. Câmaras. O nosso sistema suporta câmaras com o protocolo ONVF e pode detectá-las e adicioná-las com as definições mínimas do sistema. Outras câmaras que suportem fluxos de vídeo RTSP ou HTTP/HTTPS também podem ser adicionadas manualmente ao sistema. Se o smartphone estiver ligado à rede local, a ligação com as câmaras ocorre diretamente entre o smartphone e as câmaras. No caso de ligação remota, o fluxo de vídeo é transmitido através de um canal encriptado da câmara para o smartphone, através da unidade de base e da nuvem, sem necessidade de um endereço IP estático ou de um encaminhamento de porta. A aplicação, dependendo do modelo da câmara, permite controlar a sua posição, o zoom e a iluminação por infravermelhos. Intercomunicador. O intercomunicador FEIC permite a comunicação local e remota com os visitantes e possui um leitor de cartões RFID e de NFC integrado. O interfone se conecta à rede local e suporta PoE passivo e PoE ativo 802.3AF. Intercomunicadores de terceiros que suportam o protocolo SIP também podem ser integrados no sistema. Para sua integração, deve ser utilizada uma conta SIP fornecida pela nossa empresa. A conectividade com a internet é necessária para o funcionamento de intercomunicadores de terceiros. Painéis de parede. Os painéis tácteis de parede LCP4 e LCP10 utilizam a ligação Ethernet à rede local, funcionam com 12 volts e funcionam com o sistema operativo Android. A aplicação LearnTech inicia-se automaticamente e pode ser utilizada tanto com a interface standard como com uma interface adaptada aos painéis de parede. Outros dispositivos. O nosso sistema suporta os seguintes protocolos padrão, permitindo a integração de vários dispositivos de terceiros: RS485, módulos RTU, módulos TCP,
RS232, UART, TCP, UDP, solicitações HTTP, HTTPS, GET, POST, POT, interfaces de entrada e saída de 0 a 10 volts ou 1 a 10 volts, contactos secos, protocolo DALI para controlo de iluminação. Neste vídeo, destacamos apenas algumas das nossas capacidades de integração. Se tiver outros pedidos de integração, contacte a nossa equipa de apoio técnico. Obrigado por explorar o nosso material didático. Vemo-nos nos próximos episódios.